Senhor, por essa mesa maravilhosa. O Senhor nos convidou, Senhor. Nós desfrutamos, Senhor, da tua ceia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, nos redimiu, nos chamou para a sua igreja, nos chamou para a sua família. Ó Senhor Jesus, como somos gratos a Ti, Senhor. Estamos indo para o lago de fogo. Ó, mas Deus sempre vive em misericórdia. Por causa do grande amor que Ele nos amou, Ele nos deu vida. Ó Senhor Jesus, nós estamos em Tua casa, estamos em Tua família, Senhor. Nós temos a Tua vida e a Tua natureza. Obrigado, Senhor. Ó, nos fala mais nessa manhã, fala a Tua palavra, Senhor. Ó, nos alimenta, Senhor. Também dá-nos visão. Ó Senhor Jesus, alargue nossa visão. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós. Unge-nos, Senhor, ao abrir da nossa boca. Fala por nós. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Então, irmãos, nós estamos viajando daqui a umas 2 semanas. E eu, recentemente, falei com os irmãos que ainda precisava completar aquelas mensagens sobre a igreja. Então, nós falamos 3 mensagens sobre a igreja. E algumas coisas talvez não tenham sido bem entendidas, eu gostaria de esclarecer mais. E também frisar nessa manhã uma questão que não foi falada enfaticamente, a igreja como a família de Deus. Amém? Então, louvado seja o Senhor. Naquelas 3 reuniões que nós tivemos, nós enfatizamos a questão, primeiramente, em Efésios 1, Cristo, ele vai encabeçar todas as coisas. E há um plano de Deus. Na verdade, Deus fez um plano na eternidade passada e está levando a cabo esse plano, está conduzindo e executando um plano de convergir todas as coisas em Cristo. Tudo nesse universo vai ser encabeçado em Cristo. Hoje, nessa terra, há tantas coisas desencabeçadas, não é verdade? Entendemos o nosso país, né? A situação que nós vivemos, não tem lideranças, né? O mundo não tem praticamente lideranças, e Satanás ele está deitando e rolando esse mundo afora, uma situação cada vez mais calma. Nós vemos a situação aqui, a situação na Europa não está fácil, não é? Então, isso mostra, irmãos, que há uma reação de Satanás, porque ele sabe que cada vez mais está se aproximando o dia em que Cristo vai encabeçar todas as coisas. Amém. E ele vai fazer de tudo, irmãos, para desorganizar todas as coisas, levar tudo para o caos. Acabar com o sentimento de família, acabar com essa história de família, não existe isso, de gênero, a teoria aí do gênero, né? Que não existe só 2 sexos e tudo mais, os governos, está tudo fora do lugar, irmão. Está ou não está? Está tudo fora do lugar e Satanás cada vez mais vai trabalhar para isso. Nós precisamos, como filhos de Deus, estar alertas a isso. Nós precisamos estar alertas de que o trabalho de Satanás hoje, ele está focado numa única coisa: barrar o fato de que Cristo vai colocar ordem nesse universo. Ele quer colocar o caos, porque ele já sabe que está condenado, o julgamento dele já foi feito, ele já foi derrotado na cruz, o destino dele é o lago de fogo. Não tem mais saída para Satanás e para os seus anjos. Então ele vai fazer de tudo para bagunçar o que existe nessa terra. E nós, como cristãos, irmãos, precisamos estar alertas. Né? Como o irmão falou aqui, a bênção do Espírito já foi dada a nós. E esse Espírito em nós, irmãos, é que traz Cristo e a sua realidade para dentro de nós. E esse encabeçamento de Cristo se torna real em nós, quando nós exercitamos o nosso Espírito. Isso de uma maneira individual, de uma maneira corporativa, irmãos. Deus está
usando e produzindo a sua igreja, tornando-a gloriosa para aquele dia em que ele vai derrotar de uma vez por todas a Satanás. Por isso, nós precisamos ter uma visão clara, né, da igreja, o que é a igreja, o que nós estamos fazendo aqui, qual a situação dos cristãos hoje. Será que a situação dos cristãos hoje é uma situação normal? Uma situação de divisão entre os cristãos? Será que isso é normal? Todas essas questões, irmão, nós precisamos ter respostas bem claras para elas, amém? Senão você vai se tornar sempre um menino, agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina. Um fala uma coisa, você vai para cá, outro fala outra coisa, você vai para lá. Nós precisamos conhecer plenamente qual a vontade de Deus para a igreja. A igreja, irmãos, não é uma questão opcional. Eu posso ser um cristão na minha casa, tem tantos pastores eletrônicos agora na televisão, eu ligo minha televisão, escuto pastor fulano de tal, pastor ciclano, ministério A, ministério B. Se eu vou para as igrejas tem tanta confusão, então eu prefiro ficar na minha casa. Isso é uma visão deturpada de ser um cristão. O cristão não consegue ser vencedor sozinho. Você nunca vai conseguir ser um vencedor sozinho. Nós precisamos nos irmãos. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar na igreja. Amém? Então Efésios 1 termina dizendo que para Cristo encabeçar todas as coisas, versículo 22, pois todas as coisas debaixo dos pés. Isso foi o que Deus já determinou. Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Isso está determinado. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, irmão, não podemos ser cristãos individuais. Se você quer ser vencedor e se livrar de Satanás, você tem que estar debaixo do encabeçamento de Cristo. E para Cristo lhe encabeçar, você precisa estar na igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Então a igreja, volto a falar, não é uma questão opcional. Eu posso optar por igreja A, igreja B, igreja C, ou igreja sem nome, ou não optar por nada. Existe um livro que eu li recentemente, era sobre os desigrejados, né? Aqueles que realmente não aguentam mais, que já foram para ali, para lá, para muitos lugares, decepcionaram, eu vou viver a minha vida, vou ser um cristão na minha casa. Então, essa é uma situação que existe hoje no nosso país. Muitas pessoas estão simplesmente frustradas, decepcionadas com a situação e resolvem mesmo seguir o seu caminho solo, né? Seguir o seu caminho solo. Mas nesse assunto aí, irmãos, o caminho solo não é a solução, certo? Não é a solução. Nós precisamos tomar a cruz, negar a nossa vida da alma e seguir junto com os irmãos. Independente do que aconteça conosco, independente da nossa situação, da nossa condição, nós ainda precisamos de um Deus. Todos nós somos cheios de falhas e cheios de defeitos. É por isso que é uma besteira, desculpa usar essa palavra, você falar mal dos outros. Isso aí é você perder tempo, isso aí é você perder espírito, é deixar vazar a vida, porque você mesmo tem tantas falhas e tantos defeitos. Não tem sentido você falar de A, falar de B, falar de C. O que nós precisamos é viver a vida do amor fraternal. Como nós cantamos aquele hino, a vida da igreja em Filadélfia. Acolher os irmãos. Romanos 14 fala para nós acolhermos a todos. Os fracos na fé, os débeis na fé, nós devemos ter um coração alargado para receber todos os irmãos.
E o coração só pode estar alargado, irmão, se você reconhecer primeiramente quem você é. Se você, na presença do Senhor, na luz do Senhor, reconhecer quem você é, você jamais abriria sua boca para falar mal de alguém. Amém? Então nós precisamos da igreja e há vários aspectos, né, na Bíblia sobre a igreja. Então nós falamos naquelas reuniões, um dos aspectos é que a igreja é a casa de Deus. Deus precisa de uma habitação. Nós estamos focando muito no livro de Efésios, eu de manhã também vou voltar. Já comecei a falar aqui Efésios 1 e Efésios 2, o versículo que nós lemos, fala: nós juntamente estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. 1 Timóteo 3,16, Paulo fala, né, eu estou escrevendo essas coisas para você, Timóteo, para crescer ou tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, uma das coisas, um dos aspectos mais importantes da igreja na Bíblia é que a igreja é uma casa. Mas uma casa no aspecto, vamos dizer assim, no aspecto físico. Deus precisa de uma estrutura para morar. E essa estrutura são os cristãos. Não é esse prédio. Esse prédio, por isso que nós nem chamamos isso aqui de templo, nem de igreja, tá certo? Nós aqui não costumamos dizer, vamos para a igreja no domingo. Vamos pedir para o André pintar a igreja. E o André arrumou um grupo de pintores e pintaram a igreja. Vocês já ouviram a gente falar isso? Não. Nós não podemos falar, porque isso aqui não é igreja. Coitado de Deus se fosse depender dessa igreja aqui para Cristo encabeçar todas as coisas, não é verdade? Isso aqui é um local de reunião, um auditório da igreja, certo? Onde a igreja pode se reunir. A igreja, na verdade, são todos os filhos de Deus que receberam a vida de Deus, se tornaram filhos de Deus. Mas além de casa, a igreja, tem a casa, a igreja como uma casa, tem um aspecto administrativo, onde tem Deus ali como sendo o Pai supridor, tem, né, os irmãos tutores e curadores, que são aqueles que cuidam da administração da igreja, cuidam de alimentar os irmãos, etc. Mas nessa manhã depois vou falar esse aspecto da igreja como a família de Deus. Ela é bem mais íntima e mais orgânica do que simplesmente a igreja como a casa de Deus. Por exemplo, eu tenho a minha casa física aqui, mas enquanto eu não estou lá, se não existe ninguém morando lá, aqui é simplesmente uma casa, é uma estrutura. Mas quando pessoas moram lá, quando pessoas vivem lá, quando pai, mãe e filhos e netos convivem naquela casa, aquilo ali se torna um lar. Então, no português nós temos as duas palavras. No inglês nós temos house e nós temos home, exatamente para diferenciar o que é uma casa e o que é uma família. Então nós precisamos estar claros disso aí. E nessa manhã eu gostaria muito de entrar, que os irmãos possam ver essa questão familiar. Mas ainda sobre as mensagens passadas, eu falei também que a igreja era o corpo de Cristo, o lugar onde estão todos os membros de Cristo. Cristo é o cabeça, também isso está aqui em Efésios, e a igreja é o seu corpo. Então existe um novo homem no universo, um novo homem universal, e é Cristo como cabeça e a igreja como o seu corpo. Nós gostamos também que o Senhor Jesus falou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevaleceriam contra ela. Essa igreja é a igreja universal, é a igreja composta por todos os cristãos, desde o ladrão lá na cruz, que se converteu ali no apagar das luzes, está certo? E a igreja de Jerusalém, começando ali, depois outras igrejas, e os apóstolos na primeira era, depois 2000 anos se passaram, muitos praticaram e viveram essa vida da igreja, e aqui nós estamos, daqui a pouco nossos filhos, nossos netos,
Todos esses que receberam o Senhor Jesus são a minha igreja que o Senhor prometeu edificar. Está claro isso aí? Mas nós mostramos também que em Mateus 18 havia dois irmãos que tinham problemas, que tinham dificuldades entre si. Então o Senhor falou: ó, se teu irmão pecar contra ti, vai você e ele tenta resolver o problema. Se ele não entender, se vocês não se entenderem, vocês chamem mais duas ou três testemunhas, mais duas ou três irmãos, e tragam o problema para esses irmãos, orem e tentam resolver esse problema. Se vocês não resolverem, diz-o à igreja. E se ele não ouvir a igreja, considera-o como gentil e público. Vocês estão vendo como é importante falar para a igreja e ouvir a igreja? Por isso você não pode ter uma carreira solo. Uma carreira solo, você está fora desse plano de Deus para o homem que é a igreja. A igreja é o lugar onde a gente pode falar, não apenas dessa situação. Infelizmente, o Senhor Jesus só falou duas vezes de igreja na Bíblia. Uma para mostrar a igreja universal, dizer que ele mesmo edificaria essa igreja, e outra para mostrar a igreja na prática. A igreja na prática, a coisa mais normal é os irmãos terem problemas entre si. É ou não é? Nós podemos fechar os olhos para isso? Por mais espirituais que nós sejamos, por mais cantores que nós sejamos aqui na frente, louvamos nessa reunião, louvamos, adoramos o Senhor, quando a gente chega em casa, irmão, se a gente não permanece no espírito, a gente tem problema, entendeu? Ou mesmo antes de sair para essa reunião, quantos aqui não tiveram dificuldade? Porque existe ainda um link entre a natureza maligna de Satanás e a nossa pessoa. Existe ainda uma ligação. Como a irmã compartilhou, graças a Deus pela igreja, graças a Deus que temos essa reunião. Imagina se você vivesse então só de confusão dentro de casa, de problema entre aquelas pessoas que você se relaciona, e pelo que você não tivesse uma igreja para orar por você, não tivesse um grupo familiar onde você pudesse ouvir a palavra de Deus, não tivesse um grupo familiar que orasse por você. Você já pensou que seria da sua vida? A sua vida seria uma tragédia, como é de tantos aí fora, não é verdade? Então, graças a Deus, né, irmão André? Aleluia pela igreja, irmão. Não olhe de outro jeito. Ah, eu sou tão assim, fulano é assado, não vale a pena a vida dele. Vale, porque quando o Senhor falou assim, toda vez pela igreja, ele não falou de uma igreja gloriosa, ele falou de situação e relacionamento entre os irmãos. E geralmente, esse relacionamento, nós temos muitos problemas, muitas dificuldades. Eu falei, eu cheguei, tanto, a gente tinha muitas dificuldades lá. Eu cheguei, já tinha um grupo de jovens lá e achavam que eram os pampas lá, né? Porque chegaram primeiro, mês, frente, tal, e se achavam melhor do que os outros, dificuldade. Eu falei para ele, eu tinha acabado de dar uma palestra, acho que foi na Jacuí, se não me engano, mostrando como se constrói uma comunidade. Pois é, eu acabado de dar aquela palestra, e aquela palestra é uma palestra secular para líderes, mas ela se aplica tranquilamente à vida da igreja. E nos nossos relacionamentos, a primeira fase dos nossos relacionamentos, nós passamos pela fase da como é que chama? Do fingimento. A palavra é fingimento. Nós fingimos que nos damos bem com todo mundo. É ou não é? Você chega de novo ali no trabalho,
Lenilton, já pensou? Você contrata um cara lá na sua empresa, o cara chega, primeiros dias, é a vassoura nova, varre bem com a rua, é ou não é? A vassoura nova varre bem, né, na casa. Aquela é a fase do fingimento. Aqui na igreja é a mesma coisa. Quando a gente se conhece, todo mundo se finge. Depois você começa a conviver junto, aí todo mundo põe as mãos de fora, é ou não é? No casamento é desse jeito, tá certo? Namoro e noivado, quantas coisas ficam cobertas. E depois se casa, começa a viver juntos, aí entra o processo de fricção. Esse é o segundo fricção. Primeiro você finge, depois a fricção. Nessa fricção, aí você tem dois caminhos a tomar, ou seguir em frente sendo transformado, ou chutar o pé da barraca e se mandar. Aqui na igreja a gente não tem opção. Se alguém fez isso de se mandar, perdeu a chance, não é verdade? Porque o melhor mesmo no casamento é continuar na fricção. E tanta fricção, né? Tanta fricção, nós vamos nos tornar uma pedra roliça. Nós vamos perder todas as nossas tarefas, entramos no processo de transformação. E depois dessa terceira fase da transformação, a conclusão é a consolidação da comunidade. Eu pergunto a você, em que estágio está o seu casamento? Fricção, fingimento, fricção, transformação ou consolidação? E o seu grupo familiar, em que fase você está? No trabalho, com o chefe ou com os seus empregados, em que fase você está? E na vida da igreja? Irmãos, a vida da igreja não foge a essa regra, porque é um conjunto de pessoas que, pela misericórdia de Deus, foram resgatadas. E estamos aqui agora para sermos friccionados. Por isso, irmão Mazé, realmente é maravilhosa a vida da igreja. Quanto mais fricção, pior. Então nós temos que tomar o caminho da transformação. Não é também ficar se friccionando a vida inteira. Senão, não dá. Nem aguenta, né? Tem que entrar em transformação e depois você tem a formação da comunidade. Isso se aplica às empresas, tá? E claro, isso se aplica à vida da igreja. Na verdade, essa teoria foi tirada da Bíblia. Algumas pessoas aí, eu não sei se elas leem a Bíblia escondida. Eu já estudei muito, já li muito, já dei muitas palestras sobre questão de liderança, li muitos livros já, gurus da administração. Eu tenho a impressão que esses caras estudam a Bíblia escondido, tá certo? E fazem o floreio com as suas palavras e colocam os princípios que estão na palavra. Está claro isso aí? Jesus falou que nós teríamos problema. Mas nós devemos continuar aqui, amém? Louvado seja o Senhor. E isso é a igreja, né? Uma casa, uma família. Jesus falou que ele ficaria sua igreja, falou que a igreja na prática é uma igreja onde se fala e se escuta. Então não é a igreja universal. Se você tem um problema, você não pode chamar o apóstolo Paulo para vir resolver esse problema, porque ele já morreu. E nós, de acordo com a Bíblia, não podemos estar chamando espírito aqui para resolver o problema da gente, tá certo? Nós não podemos também chamar os grandes líderes, sei lá, que estão lá na Ásia, lá na Europa, nos Estados Unidos, para vir resolver o nosso problema aqui de Fortaleza. Os problemas de Fortaleza têm que ser resolvidos aqui em Fortaleza. Essa é a igreja local. Não um nome, mas um estágio, um estado, uma posição de igreja. Nós somos a igreja universal que está aqui, amém? Nós somos parte da igreja universal, mas nós moramos nessa cidade, então nós somos a igreja nesta cidade. Por que nós falamos assim? Porque a Bíblia fala assim. Eu não tenho tanto tempo, isso já foi as outras mensagens, mas só refalar os versículos. Atos 8. Naqueles dias houve grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Então, a igreja que estava em
Vocês estão entendendo ou não? A igreja está em algum lugar. Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres tal. Jerusalém era uma cidade, Antioquia era uma cidade. Atos 20. Paulo mandou chamar os presbíteros daquela igreja. Que igreja era? Éfeso, cidade. E assim por diante. O Novo Testamento só fala desse jeito. No final, em Apocalipse, um livro tão cheio de gafanhotos espantosos, dragão, cheio de ais, de trovões, de catástrofes, é um livro que foi escrito simplesmente a 7 igrejas. E que igrejas eram essas? Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Isso aí são nomes de 7 cidades. Então, a Bíblia termina, conclui o seu pensamento, mostrando que Deus vai precisar dessas igrejas para concluir o seu plano em Apocalipse 21 e 22, que é a Nova Jerusalém. Mas para essa conclusão, Apocalipse começa com 7 igrejas e termina com uma cidade. Começa com 7 cidades, mas termina com apenas uma cidade. Começa com as igrejas locais, mas termina com a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Não é, doutor Simão? O doutor Simão falou isso uns dias atrás. Nós somos também a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Essa é a nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Isso não é maravilhoso? 7 cidades, 7 igrejas, 7 candelabros de ouro. Cada cidade, um candelabro. Então, a prática da igreja, o testemunho de Jesus, irmãos, é dado pela igreja na sua localidade. Amém? Então, na prática, quem é a igreja em Fortaleza? Quantos membros tem a igreja em Fortaleza? Alguém sabe dizer, não? A igreja de Fortaleza só somos nós? Vou perguntar mais. A igreja de Fortaleza só somos nós? Amém. Muito bom. A igreja de Fortaleza é a igreja composta de todos os filhos de Deus que moram nessa cidade. Amém? Todos aqueles que receberam a vida de Deus, para Deus, Ele olha para cá e vê unicamente uma igreja. Que não precisa de nome. É a igreja de Deus que está em. Amém? Essa é a visão de Deus. E essa deve ser a nossa visão. Amém? Eu vou mostrar o gráfico, não sei se os meninos apontaram aí. Mais uma vez aquele gráfico eu já mostrei umas 10 vezes aqui, mas vou mostrar de novo, tá certo? Talvez tenha aqui alguém que nunca viu. Vocês precisam rever. Aqui é uma cidade, tá certo? Aqui é uma cidade. E essa cidade tem muitos cristãos. Então esses amarelinhos aí são os irmãos, tá certo? Então, Deus olha para Fortaleza, puxa, todos os nascidos de novo, e Ele olha para lá e fica satisfeito, porque nessa cidade tem uma igreja. Que igreja é? A igreja de Deus. Amém? Todos aqui são filhos de Deus e todos são a igreja. O problema é que alguns dentre desses aqui resolveram formar grupos menores. De acordo com a Bíblia, só existe um círculo onde os filhos de Deus devem estar. É a igreja em tal lugar. A igreja em Éfeso, a igreja em Sardes, Filadélfia, Laodiceia e assim por diante. E na era atual você tem todas as cidades na terra, cada cidade com a sua igreja. A igreja de São Paulo, a igreja de Tóquio, a igreja de Nova York,
Isso é tão maravilhoso porque como a Terra gira assim em torno do Sol, quando a gente está aqui acordado, o pessoal lá do outro lado está dormindo, então 24 horas por dia a igreja está acordada. Um lado está dormindo, o outro lado está orando. Maravilhoso isso aí? Um lado descansa, o outro lado invoca o nome do Senhor. E a igreja não para, tá certo? A igreja está sempre invocando o nome do Senhor. Então Satanás, ele tenta fazer a bagunça que ele fizer. Mas 24 horas por dia a igreja está acordada. Porque em cada cidade tem uma igreja, amém? Então só existe um círculo para nós estarmos. Esse círculo é a cidade. Se eu estou numa cidade, eu estou na igreja daquela que está naquela cidade, certo? Mas alguns acharam que o batismo deve ser assim, não deve ser assado, o batismo deve ser por imersão, e quem não batizar do jeito que a gente instituiu, então não pode tomar a ceia do Senhor, não é irmão, é primo, não sei o que, blá blá blá. Então criou-se um grupo ali, um raio menor, tá certo? Um ciclo menor chamado Igreja A. Então se criou um nome para a igreja, em detrimento do que está na palavra de Deus. A palavra de Deus só tem um círculo maior, que é a igreja naquele lugar. Depois alguns acharam, não, né, o problema disso aqui a gente resolve, mas o problema da igreja que ele é muito fria, formal, eu gosto de um negócio mais animado. Vamos criar uma igreja mais animada, com louvor, com gente aqui na frente, outro banco de música e tal. Então, alguns gostam de muita animação, então se criou uma igreja mais animada, a igreja B, tá certo? Então, aqueles 6 cristãos aqui resolveram, além de estar na igreja, eles estão na igreja B. E outros acham que não, que tudo tem que ser formal, estudar doutrina, tem que ir a fundo, as verdades bíblicas, tal. Então vamos fundar uma igreja C. Esse pessoal aqui, além de estar na igreja em Fortaleza, eles também estão na igreja C, porque é uma igreja mais assim, apegada às verdades, aos fundamentos da verdade e tudo mais. E por aí vai. Você tem a igreja dele, aí tem a gosto do freguês, certo? O cliente, né, escolhe no cardápio, né, o que mais lhe agrada. Só que um irmão aqui lembrou, né? Não sei se vai fazer também, no Deuteronômio 12, Deus escolheu um único lugar para adoração, que era Jerusalém. Ninguém podia oferecer nenhum holocausto fora de Jerusalém. Ninguém oferecia sacrifícios, e foi ali que Deus estabeleceu o seu templo. Naquela época, o templo do Filho de Cristo, o único lugar. Então, irmãos, Deus também aqui, ele não está nem um pouco preocupado com esse círculo aqui, tá? Quem quiser que faça o seu círculo. Para Deus só existe uma igreja. Amém? E a igreja que está na localidade, no lugar onde nós vivemos. Nós aqui fizemos o quê? Bom, nós não fizemos nada. Nós só invocamos o nome do Senhor, aceitamos o Senhor, Ele entrou em nós, nos tornamos cristãos e estamos aqui. Estamos na igreja, amém? Vocês estão vendo a diferença? Então aqui é uma questão de opção, tá certo? Tem pessoas que foram salvas já dentro desse ciclo aqui. Elas não eram salvas, mas elas se salvaram já dentro desse ciclo. Então, o problema é dos líderes, não é deles. Esses irmãos todos aqui que estão nos ciclos menores, o problema deles estarem nos ciclos menores é que eles simplesmente não ouviram a palavra da igreja de uma maneira clara e a verdade do jeito que está na Bíblia. Por isso é que são. Não pode fazer nada, né? Eles estão bem lá, estão desfrutando, receberam o Senhor, são salvos, desfrutam da redenção, tá certo? Mas eles não ganharam a visão da igreja como essa coisa que Deus precisa. Que nós vivamos juntos, na unidade, para produzir
aquele povo que vai trazer o Senhor de volta e que vai fazer o Senhor encabeçar todas as coisas. Então nós não podemos condená-los. Se existe um erro aqui, é um erro de liderança lá atrás, ninguém sabe nem quando. Nós não devemos condenar os irmãos, nós devemos, na medida do possível, apacentá-los e cuidar deles com vida e com espírito. Tá certo? Se precisar falar da igreja, se precisar falar, fale com muito amor e com muito carinho, tá certo? Sem nenhum orgulho e sem nenhum soberbo. E dê graças a Deus você ter sido salvo fora do círculo menor. E você não teve essa dificuldade de saber, e aí, onde é que eu vou? Quem é que é certo? É A, B, C, D. Você só viu a igreja, você não tem para onde ir, você está na igreja, você tem que escolher. Nós não temos que escolher, nós estamos na igreja, amém? Essa é a visão que está na Bíblia. Agora, eu falei uma palavra naqueles dias e fui mal entendido por alguns irmãos. E aí eu quero consertá-la agora. Eu falei o seguinte: quando você pregar o evangelho para as pessoas, ela bem claro, certo? Mas ainda vai ter gente que vai sair pensando diferente. Porque você escuta do jeito que você quer, do jeito que o seu coração quer. Então, se você não tem um coração puro, você vai entender do jeito que você quer. Aí já não é mais comigo, tá certo? Aí é o problema entre você e Deus. Eu vou dizer exatamente o que eu falei e saiu do meu coração. Eu falei o seguinte: você prega um evangelho para uma pessoa, tá certo? Não insista com ela a questão da igreja. Não discuta com ela. Estou falando para uma pessoa que está pregando o evangelho. Eu falei para os que já estavam. Você está pregando com uma pessoa nova. Se ela perguntar onde é que você reúne, eu reúno ali na Nova do Mar. Eu posso ir lá? Pode. Tem que ver, sim, mas eu posso ir em outro lugar? Você decida onde você quer ir. Estou falando quando você prega o evangelho, envolve, entrega. Não imponha para ele a questão da igreja. Essa é uma decisão dele. Se você for começar a apontar erro de um, erro de outro, tal, ele vai ficar confuso e não vai reunir em lugar nenhum. Então, a questão da igreja não deve ser uma imposição da nossa parte. Deve ser uma escolha de cada pessoa. Se você quiser explicar um pouquinho da verdade que está na Bíblia, explica e ele toma a decisão dele. Eu até falei assim: meu avô pregava, né? E assim, você foi salvo, procura a igreja mais próxima de sua casa. Não foi assim que eu falei? Essa era a pregação do meu avô, tá certo? Eu tomei emprestado essa pregação e falei: se você está pregando para um prédio, deixe ele à vontade, certo? Ele reunir onde ele quiser. Mas ele deve reunir em algum lugar. Ele não pode ter carreira solo. Ele tem que procurar um grupo de irmãos para reunir. Claro, se ele escolher reunir conosco, graças a Deus, melhor ainda. Não vai ter essa dificuldade de ter que ter uma carteirinha de dinheiro, de assinar lá os documentos, de fazer um curso para ser batizado, né? Ele vai se livrar de uma burocracia enorme. Não é assim? Porque a gente prega o evangelho aqui, se a pessoa quiser ser batizada na piscina do André lá, a gente batiza na hora. Tem burocracia. Não é verdade? Então a vida da igreja é mais simples. Porque a vida da igreja é a família de Deus. Mas, eu volto a dizer, essa palavra não significa, em hipótese alguma, que eu me referi àqueles que já se reúnem. Você reúne agora onde você quiser. Eu não sou tão mestre de falar uma palavra dessa, mas alguns entenderam desse jeito. O Josimar liberou, a gente agora vai reunir o que a gente quiser. Eu não falei isso. Amém? E ainda completei no final, falei: se você
foi salvo a igreja. Duvido que você consiga reunir os lugares. Amém? Queria então consertar e vou gastar muito tempo de discussão, o principal, o prato principal vai ficar pouco tempo, né? Espero que vocês tenham entendido o que eu falei, tá certo? Resumindo tudo, todos nós somos filhos de Deus, mas Deus deu um caminho para nós sobre modo excelente. O caminho do amor da vida da igreja, amém? E esse caminho nós não devemos abrir mão dele, tá certo? Nós aqui não lutamos por nada, não devemos lutar por nada, a não ser pelo amor fraternal entre nós. Esse deve ser a nossa luta, amém? Amar uns aos outros e conviver na fricção, na transformação, seja lá o estágio que nós estivermos, nós devemos estar amando uns aos outros. Amém? Então eu vou encerrar por aqui essa primeira parte, tá bom? E agora nós vamos falar sobre a igreja como a família de Deus. Nós lemos então esses versículos. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Quem éramos nós, então? Efésios 2, nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, nós vivíamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera agora o espírito da desobediência, seguindo as inclinações da nossa carne e fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Pelo amor de Deus, estávamos realmente desgraçados, não? Éramos desgraçados, a expressão da palavra, mas pela graça somos salvos, amém? Ainda nesse capítulo fala que Deus foi rico, cheio de misericórdia, cheio de amor, pegou esse desgraçado e falou: vem para cá que eu dou um jeito em vocês, eu dou vida para vocês. Ele não nos chamou para dar uma religião, Ele não nos chamou para nos colocar dentro de um grupo cristão qualquer, com nome, com estrutura, com organização. Não, Deus nos chamou para fazer parte da sua família. Isso é algo muito mais precioso, irmão. Éramos nada, éramos calma. E Deus agora está nos transformando numa obra-prima. Não é verdade? E agora, todos esses que se tornaram filhos de Deus não são apenas um grupo religioso, uma organização cristã qualquer. Nós somos, irmãos, filhos de Deus e estamos na família, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, aonde nós estamos estabilizados? A nossa estabilidade, a nossa fé, irmãos, é por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento da edificação, Ele é a pedra de canto, Ele é as vigas, Ele é a cobertura, Ele é tudo na casa de Deus. Ele é esse fundamento, dos apóstolos e profetas. Não é que os apóstolos e profetas eram o fundamento. O fundamento dos apóstolos era que nós estamos fundamentados nesse Cristo. Então, na casa de Deus, na família de Deus, na casa como família, irmãos, nós temos um pai, amém? E temos um irmão mais velho. Romanos 8,19 fala que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então isso aqui é uma questão orgânica. A igreja é uma questão orgânica. É uma questão de família, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então esse santuário que havia no Velho Testamento agora não existe mais. Por isso isso aqui não é um templo, isso aqui não é um santuário. Isso aqui é um lugar para o santuário de Deus reunir, e somos nós, a família de Deus, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Sempre que estamos reunidos, estamos no Espírito. Isso aqui, irmãos, não é coisa pequena não, isso aqui é a habitação. Você quer saber onde Deus habita? Você quer ir onde Deus habita?
Talvez muitas pessoas gostariam muito de fazer essa viagem e ir a um lugar onde Deus habita. É muito simples, é só vir para uma reunião da igreja. É nesse lugar que Deus habita. Por isso Paulo fala lá em 1 Coríntios, se a igreja reunir adequadamente, o incrédulo e o outro entra no meio da reunião e diz: Deus está nesse lugar. Amém? Eu pergunto a vocês, nas reuniões familiares, nos grupos familiares, as pessoas estão tendo essa sensação de que Deus está nesse lugar? Essa deve ser a normalidade da vida da igreja. Todas as nossas reuniões, todas as nossas comunhões, as pessoas novas que estão chegando devem dar um testemunho. Deus está nesse lugar. Porque a igreja é a habitação de Deus no Espírito. Então, no capítulo 3, Paulo continua: por esta causa. Que causa? Essa grande causa da família de Deus, da igreja. Eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, irmãos. Paulo, que era um religioso, tão bem cotado lá na religião em Jerusalém, abandonou tudo ao ouvir a voz do Senhor e ver a igreja, ver a necessidade das igrejas. Ele saiu levantando igrejas e edificando os irmãos. E por isso ele terminou sendo preso. Uma pessoa que era tão famosa em Jerusalém agora é um prisioneiro. Prisioneiro por quê? Prisioneiro por uma causa. Que causa? A causa da igreja. Você é um prisioneiro? Ou você é muito livre na sua língua quando abre a boca para falar? Paulo estava preso fisicamente. Irmão, nós precisamos prender o nosso ego, a nossa vida da alma, o nosso ser almático. Nós precisamos prender por causa da igreja. Paulo fala: por esta causa. Eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. Se é que temos ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo a revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme eu escrevi há pouco, resumidamente. Ou seja, capítulo 1 e 2 é um resumo do mistério de Deus. Que mistério? Deus triunfo trabalhando no homem para produzir a igreja. Deus e a igreja agora derrotarem Satanás. Esse é o grande mistério. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, não só os judeus, mas agora os gentios, todos, judeus e gentios, são membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aleluia! Por meio do Evangelho. Nós pregamos o Evangelho, irmãos. A pregação do Evangelho tem que ter uma finalidade: transformar as pessoas em membros do corpo de Cristo, do qual fui constituído um ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, preste atenção nesse versículo, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, hoje. Não é no céu, não é na eternidade, é agora, dos principados e potestades, nos lugares celestiais. Vejam que a importância da igreja. A igreja tem uma função agora: manifestar as várias formas da sabedoria de Deus. Nós vamos gastar toda a eternidade e jamais vamos compreender todos os aspectos da sabedoria de Deus. Mas hoje, pela igreja, nós podemos mostrar para Satanás, podemos para ele, que nós podemos. Yes, we can. Né, nós podemos, irmão. Você é fraco,
eu sou fraco, mas nós dois, nós três, nós quatro, nós 100 juntos, nós podemos manifestar para todo o universo a multiforme sabedoria. É para isso que Deus estabeleceu. Amém? Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé dele. Versículo 14. Por esta causa, de novo, Paulo tinha uma causa para viver. Você tem uma causa para viver? Ou você está esperando a morte chegar? Irmão, se nós não temos uma causa para viver, nós somos realmente os mais miseráveis de todo mundo. Nós precisamos ter uma causa. Claro, temos várias causas do que a gente vive. Se a gente vive hoje na Terra, a gente tem algumas causas que a gente vive. Eu consegui ser um engenheiro porque eu tinha uma causa, desde adolescente, eu não vou sem dinheiro. Eu não vou ficar nessa pobreza da minha família nunca. Eu não vou morrer pobre. Eu não estou dizendo que pobre é falta de virtude, não, mas eu tinha esse conformismo. Claro, é uma coisa natural e até normal de qualquer adolescente que queria namorar, queria ter mais bonita, não sei o quê, mais pobre do jeito que eu era. Andando com sandália havaiana. Com 2 camisas só para revezar no escuro. Não tinha condição. Eu botei na cabeça uma causa. Eu vou me formar em engenharia, eu vou ser rico, eu vou ter uma casa grande, eu vou casar com uma mulher bonita e casei, isso aí deu certo. Tá certo? Casei com uma mulher bonita, tá certo? Porque eu tinha uma causa quando eu era adolescente, irmão. E a pessoa que o cara está vendendo puxa-puxa na rua, vendendo varinha no campo de futebol, com os torcedores lá, com bandeirinha, eu fiz tudo isso, irmão. E eu resolvi ter uma causa na minha vida. Eu não vou terminar a minha vida desse jeito, não. E deu certo. Agora, quando eu tinha 26 anos de idade, eu estava sem causa. Quando eu cheguei aos 26 anos, eu estava decepcionado com o cristianismo, como a grande maioria estava. E ali Deus me mostrou uma causa porque Deus me mostrou a vida da igreja. E aqui eu estou até hoje, amém? Foi 1931. E nós viemos para esse estado, irmão. Eu vim trabalhar aqui por esta causa. Eu estava empregado numa empresa de São Paulo, uma das maiores consultoras e projetistas do Brasil. Participou do projeto de Itaipu, da maior usina hidrelétrica do mundo. Eu trabalhava nessa empresa. Eu abri mão, saí dessa empresa e vim para cá por essa causa. Amém? E Deus nos honrou, amém? Graças a Deus, nós temos tanto de bons hoje nesse estado, por causa de uma causa. Qual é a sua causa hoje? Espero que nenhum de nós esteja lutando pela causa do Brasil, simplesmente para a gente melhorar de vida, ter um emprego seguro e as empresas não quebrarem. Não é essa a nossa causa. Nós estamos orando pelo Brasil para sair dessa situação por causa do Evangelho. Essa deve ser a nossa oração pelo Brasil. Claro, não pode continuar do jeito que está. Se sai presidente ou se fica presidente, isso é um problema de Deus, está certo? Fique bem claro isso aí. Isso é uma coisa que é Deus que tem que resolver, porque como o Daniel fala, é Ele quem tira, Ele quem bota os reis. Mas uma coisa precisa resolver nesse país, é a causa do Evangelho. Nós não podemos viver dessa maneira. Deus precisa resolver a situação desse país. Então a nossa causa, irmãos, é o Evangelho. E por causa disso nós oramos pelo Brasil. Amém? Talvez alguns entenderam, semana passada nós falamos alguma coisa nesse sentido, um pouco mal entendido.
eu quero retificar mais uma vez. A nossa causa é a igreja. A nossa causa é o Evangelho. Que Deus precisa mudar nesse país não é para resolver o problema da nossa sobrevivência apenas, é o problema do reino de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Então Paulo tinha uma causa, nós precisamos ter essa causa. O versículo 17: assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados ou enchidos até toda a plenitude. Deus quer fazer uma coisa conosco, nos encher. Aqui fala até toda a plenitude, sejais tomados de toda a plenitude. Deus quer nos encher. Para Ele nos encher, nós precisamos conhecer Cristo. Qual a largura de Cristo? Qual o comprimento? Qual a altura? Ele é tão imensurável, suas riquezas são insondáveis. Como nós podemos conhecer esse Cristo? Só podemos conhecer com todos os santos. É assim que está escrito? Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós enraizados. Essa palavra nos deixa e alicerçados em amor. O principal da igreja, como a família de Deus, é o amor. Nós precisamos estar enraizados nisso, a fim de poderes compreender com todos. Volto a dizer, uma carreira solo, sozinho, na sua casa, você não vai compreender nada disso. A Bíblia diz que você só compreende isso na sua extensão completa, se você estiver com o Espírito Santo enraizado em amor. Amém? É maravilhoso isso aí. Mateus 24 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso é uma profecia, irmão. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque mesmo na vida da igreja, o nosso amor pode esfriar. Essa mensagem dessa manhã, meu encargo, irmão, não é dar nenhuma doutrina para você. Não estou nem um pouco preocupado se alguém que vai entender a igreja, se não vai. Eu não estou preocupado. Eu gostaria que todos entendessem, porque realmente a igreja, como a família de Deus, tem uma questão de tempero, que é o amor. Essa semana eu fui questionado que alguém falou: então você não está falando da igreja. E tem gente lá trabalhando lá no café que não sabe nem o que é a igreja. Eu falei: realmente, eu não estou pregando lá, eu estou fazendo eles viverem a vida da igreja, eles nem sabem que estão vivendo. Mas eu duvido que eles não estão gostando. Algumas pessoas que foram agregadas a nós, que estão lá, de lá, quantos que foram daqui? Mas eles estão sabendo que é a igreja de Deus, rapaz, eu não estou nem preocupado se eles estão sabendo ou se não estão. Uma coisa é certa, pergunta a eles se eles não estão gostando da vida que eles estão levando. Temos vários testemunhos. Eu me preocupo é se você está desfrutando ou não da vida da igreja. Se você entende a doutrina disso, não interessa. Não interessa. O importante é isso aqui. Nós só vamos compreender Cristo para poder ser enchido de toda a plenitude de Deus, se nós estivermos com todos os santos enraizados em amor. E o que significa isso? Amor significa que você perdoa. Do mesmo jeito que Deus nos perdoou, nós perdoamos. Amor significa que você cuida.